Você pode se assentar, acalmar o teu coração. Mesmo na tempestade, mesmo na tempestade, encontre o seu lugar. Mesmo que se agite o mar, Te louvo, te louvo, te louvo em verdade. mesmo longe dos meus, Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, mesmo na solidão, te louvo, encontre o seu lugar e assente-se. Te louvo em verdade. Coloca a mão no seu coração e fala: pois somente tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Tu és a minha herança. Levanta a tua voz. Te louvo em verdade. Só vocês, pois somente tenho a ti. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Traga a mão sobre o seu coração. Fecha seus olhos por alguns instantes. Enquanto eu vinha para cá, o Senhor me dizia que nesta tarde, Nossa Senhora quer encher a nossa boca de agradecimentos a Deus, por tudo aquilo que ela está prometendo trazer para nós nessa tarde. O Senhor está dizendo que quer encher a nossa boca de canção e de sorriso, por tudo aquilo que Ele quer fazer em nosso favor nessa tarde. O Senhor quer nos dar motivos de louvor, de adoração, de ação de graças, pelas respostas que Ele quer trazer para nós, através da Virgem Maria. E com a mão sobre o seu coração, você pode dizer para você mesmo, que essa tarde foi escolhida, porque Nossa Senhora quer trazer para você a resposta que você tanto precisa e tanto aguardou em todo esse tempo. Nossa Senhora quer nos visitar nessa tarde e trazer para nós a resposta de Deus. Você crê nisso? Não está muito ruim, minha gente. Você crê nisso? Se você crê, diga amém. Eu queria que você não se perdesse em momento nenhum dessa pregação, porque é a resposta de Deus para nós. O irmão rezava por mim, eu queria que você olhasse aqui para mim. Eu sei que está calor, mas olha aqui para mim, onde a palavra de Deus está sendo anunciada. O irmão rezava por mim agora para que eu entrasse com essa pregação. E ele trouxe algumas palavras na sua oração, e é a partir dela que eu quero pregar agora, a partir daquilo que ele trouxe em oração. Ele glorificava a Deus pelo dia da minha concepção, pelo dia do meu nascimento, e na hora, o Senhor já foi trazendo ao meu coração certas lembranças. No período de gravidez da minha mãe, eu sou o filho mais velho. No período de gravidez da minha mãe, houve um período em que ela começou a ter sangramentos, e esses sangramentos levaria ela a ter um aborto espontâneo. Então ela poderia perder aquela gravidez, aquela gestação do seu primeiro filho, que seria eu. E a minha mãe conta que quando começou aquele período de sangramento, ela chamou meu pai e eles combinaram
então de todos os dias rezarem o terço, consagrando aquela gravidez a Nossa Senhora. A gravidez aconteceu, eu nasci depois dos 9 meses, e certo dia eu estava em oração, e o Senhor me disse assim: a sua mãe compreendeu que era um sangramento, o seu pai compreendeu que a sua mãe estava tendo um sangramento que poderia levar aquela gravidez a um aborto espontâneo e eles perderem o primeiro filho. Mas eles não sabiam o que eu estou te contando agora. Na verdade, não era um sangramento para um aborto, era um sangramento de uma marca que eu estava fazendo no seu coração e te consagrando a mim. Eu estava marcando o seu coração muito mais do que uma circuncisão. Eu estava marcando o seu coração, marcando com fogo, e aquele sangramento foi de uma aliança que eu estava fazendo contigo ainda no seio, no ventre da sua mãe, e te consagrando para mim. E eu tenho certeza que o dia que eu morrer, eles podem abrir o meu corpo e vão ver uma marca no meu coração, porque o Senhor me consagrou a Ele. E com 9 anos de idade, eu já estava brincando de celebrar missa, e esse ano faço 18 anos de padre, porque o Senhor naquele dia me marcou como aliança de santo, e encheu a minha boca de louvor, encheu a minha boca de adoração, e toda a minha vida, até a minha vida doada a Ele, é pouco diante daquilo que Ele fez por mim e para mim. E se o Senhor fez por mim, através das mãos de Nossa Senhora, hoje o Senhor está dizendo que Ele está enviando a sua mãe para encher também a sua boca de gratidão. Nossa Senhora está trazendo para mim e para você hoje a graça que tanto você esperou nesses anos todos. Ela está trazendo numa bandeja para que a minha boca e a sua boca possa glorificar a Deus, para que nós possamos adorar a Deus. Olha aqui para a imagem de Nossa Senhora do Carmo, e nós podemos ver Jesus nos seus braços, e no lugar de Jesus é aquela graça que você mais precisa para esta segunda-feira. Nossa Senhora, da mesma forma que ela carrega Jesus no seu braço, hoje ela quer colocá-lo, depositá-lo na sua vida, na sua história, na sua casa, como presente, como dom, como graça, como resposta daquilo que você mais precisa. Com a mão no seu coração, diga para o Senhor agora, qual é a sua grande necessidade neste dia? O que você tanto precisa? E o Senhor está me dizendo que no final desta pregação, aquilo que para você parecia impossível, se tornará visível, se tornará visível. Aquilo que parecia impossível, se tornará visível, porque Ele está enviando a sua mãe para trazer para mim e para você aquilo que você mais precisa, aquilo que nós mais necessitamos e aquilo que por muito tempo estamos rezando. Entrega para o Senhor agora. São Luís Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, vai dizer que Nossa Senhora é essa bandeja de ouro na qual nós colocamos as nossas intenções, e ela oferece para Deus, ela entrega para o Rei tudo aquilo que para nós parece impossível, tudo aquilo que para nós parece insignificante, quando passa pelas mãos dela, se torna um presente agradável ao Rei. E é isso que ela quer receber de mim e de você, aquilo que nós trazemos no coração nesta tarde. Se tem alguém do seu lado, diga para essa pessoa, aquilo que para você parecia impossível, Nossa Senhora vai tornar visível. Aquilo que para você, meu irmão, diga o nome dessa pessoa, se você não sabe, pergunte, e diga, meu irmão, fulano de tal, aquilo que para você parecia impossível, Nossa Senhora vai tornar visível aos teus olhos, visível aos teus olhos. Convença esse seu irmão dessa verdade,
profetiza olhando nos olhos dele, dizendo: aquilo que para você parecia impossível, hoje, nessa tarde, Nossa Senhora vai tornar visível aos teus olhos. Amém? Pega comigo a carta de São Paulo aos Efésios. Enquanto você procura na Sagrada Escritura, a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Paulo, apóstolo do Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que moram em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu em Cristo. Nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu em Cristo Jesus. É interessante a palavra bênção, do latim benedicere, significa falar bem de alguém. Quando Deus nos abençoa, significa que Deus está falando bem de nós. Quando Deus nos abençoa, se nós buscarmos no livro do Gênesis, a palavra bênção significa fecundidade espiritual em tudo aquilo que nós fazemos. Quando Deus nos abençoa, Ele fala bem de nós, Ele nos dá fecundidade espiritual em tudo aquilo que nós fazemos. E o interessante ainda, que se nós buscarmos a palavra bênção no hebraico, vem da palavrinha beraká, que vem da mesma raiz, que poderia ser bênção, piscina e joelho. E os grandes estudiosos do Antigo Testamento, os rabinos, dizem que quando Deus fala bem de nós, quando Deus nos dá fecundidade espiritual em tudo aquilo que nós fazemos, o homem se coloca de joelhos diante dele e ele derrama uma piscina de graças sobre aquele que está sendo abençoado. Então, quando Deus nos abençoa, na cultura bíblica, abençoar, além de ser uma piscina de graças, além de ser Deus falando sobre nós, abençoar significa tirar limites. Todos os limites que foram colocados para nós, quando Deus nos abençoa, Ele tira esses limites que nos impediam de avançar, de chegar onde Deus queria que nós chegássemos. E uma das maneiras de Deus nos abençoar foi nos dando a pessoa da Virgem Maria, a mulher sem limites. Diga comigo, Maria é a mulher sem limites, porque foi abençoada por Deus. Você sabia que na boca do anjo, quando o anjo aparece para a Virgem Maria, lá em Lucas capítulo 1, o anjo não a chama de Maria, o anjo a chama de cheia de graça. No grego se diz que é kariptomene, que significa a mulher que foi preenchida por Deus, preenchida de bênção, preenchida de graça. E quanto mais Deus derramava a sua graça, mais ela se dilatava para receber. Por isso Maria é a mulher que não tem limites para fazer a vontade de Deus. É a mulher fecunda em tudo aquilo que ela faz. Por isso que por onde a Virgem Maria passa, ela vai derramando fecundidade,
ela vai derramando bênçãos, por onde ela passa, ela vai tirando limites. O livro do Apocalipse, lá no capítulo 12, vai dizer que diante dela o dragão parou. Diante dela o dragão parou, porque ela é a mulher cheia, não cheia de graças, ela é a mulher cheia da graça de Deus, é a mulher plenificada por Deus. Por isso que é a mulher que não tem limites na vontade de Deus. É a mulher de João 2, que antecipa a graça, é a mulher que antecipa a bênção, é a mulher que antecipa, que faz com que os céus falem bem de nós, através da sua pessoa. O mais interessante que o Senhor quer nos ensinar nessa tarde, é que todas as vezes que nós queremos alcançar alguma graça da parte de Deus, nós precisamos nos esconder atrás da Virgem Maria. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê a nossa situação de fraqueza e de pecado. Quando nós nos escondemos atrás da Virgem Maria, quando é ela que pede por nós, quando é ela que intercede por nós, quando é ela que fala de nós para Deus, quando Deus se inclina sobre a face da terra, Ele não vê a nós, Ele vê aquela que não tem pecado, Ele vê aquela que é sem limites, Ele vê aquela que é cheia de graça, e diante dela, Ele não consegue dizer não para aquilo que ela está pedindo, porque a vida dela atrai a graça de Deus, a vida dela atrai sobre a terra aquilo que ela está pedindo. Veja, nós podemos pedir muitas vezes, e Deus nos atende, mas quando é ela pedindo no nosso lugar, não tem como Deus dizer não, não tem como Deus dizer agora não, porque olhando para ela, Ele vê nela a mulher que não tem limites para renunciar a si mesma e fazer unicamente a vontade de Deus. Ela é a mulher da vontade de Deus. Diga comigo, Nossa Senhora é a mulher sem limites, é a mulher da vontade de Deus. E é atrás dela nesta tarde que eu quero me esconder. Nós precisamos nos esconder atrás da Virgem Maria por duas situações. A primeira, quando nós nos escondemos atrás dela e dizemos nos ouvidos dela: Mãe, eu estou necessitado de A, de B e de C. Será que a senhora poderia levantar o teu olhar para o céu e clamar ao teu filho por mim? Então ela nos esconde debaixo das suas asas, e é ela que pede em nosso favor, e o Senhor atende os seus pedidos. E o segundo motivo para nós nos escondermos atrás dela, é porque o livro do Apocalipse vai dizer que diante dela o dragão parou. E se diante dela o dragão parou, quando eu coloco a Virgem Maria na minha frente, quando eu coloco a Virgem Maria como porta da minha casa, significa que a partir daí o dragão não pode entrar mais, porque diante dela ele parou, diz a Sagrada Escritura. E nessa tarde o Senhor quer colocar a sua mãe como porta da nossa casa, como porta da sua casa, para que diante dela o dragão também pare e não avance mais. Ela é a mulher sem limites, e para o dragão ela dá limites. O único animal na Sagrada Escritura que foi amaldiçoado por Deus foi a serpente. E se a palavra abençoar é tirar limites, a palavra amaldiçoar significa colocar limites. Ela é a mulher que não tem limites na vontade de Deus, e quando nós nos escondemos atrás dela, ela põe limite a tudo aquilo que está se levantando contra nós, a tudo aquilo que está se levantando contra as nossas casas, a tudo aquilo que está se levantando contra aqueles que nós amamos. Ela precisa ser aquela que é colocada entre nós e o mal, porque diante dela o dragão é obrigado a parar. Diga comigo assim, nesta tarde, eu coloco Nossa Senhora como a porta da minha casa.
a porta da minha casa, a a porta de entrada da minha casa, porta de entrada da se chama a partir de hoje se chama a partir de hoje Nossa Senhora, Nossa Senhora, a mãe de Jesus. a mãe de Jesus. E diante dela, E diante o dela, dragão é obrigado a parar, o dragão é obrigado porque ela dá limites àquele que se levanta contra os filhos de Deus. que se levanta contra Olha para quem está do seu lado, olhando nos olhos dessa pessoa, e diga para essa pessoa assim: a partir de hoje, se você colocar a Virgem Maria como porta da sua casa, não haverá mais espaço para o diabo, não haverá mais espaço para o mal, porque diante dela, ele precisa parar. E eu declaro na sua vida nessa tarde, que o limite dele na sua vida, foi declarado hoje, pelos lábios da Virgem Maria. E ela está dizendo para você: aqui não, na sua casa nunca mais, porque eu assumo no seu lugar aquilo que você já não podia mais fazer. Você crê nisso? Está muito ruim, minha gente. Você crê nisso? Posso ouvir um glória a Deus? É isso aí. Então aplauda o Senhor. E a maneira de Deus nos abençoar, a maneira de Deus nos abençoar, é enviando a sua mãe para fazer por nós aquilo que nós vamos ouvir agora no Evangelho de Lucas. Pega comigo o Evangelho de Lucas. Capítulo 1, versículo 39. Quem trouxe a Bíblia aí, levanta a Bíblia. Levanta mais alto a sua Bíblia. Veio para a guerra armado, é isso aí. É a palavra de Deus. Quem não trouxe, traga amanhã a Sagrada Escritura. Nós não podemos ir para a guerra sem a palavra de Deus. Levante a palavra de Deus e diga: ela é luz para os meus passos. Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. A palavra apressadamente, no grego, significa com interesse. Apressadamente no grego não significa que ela estava atrasada. Nós saímos de casa apressados quando nós estamos atrasados. Então a gente sai culpando todo mundo. Se está de carro, o farol está vermelho, é culpa da pessoa que está do lado, é o carro que estava na frente que andou devagar demais, o sinal fechou, o problema é do sinal, mas nós culpamos todo mundo pelos nossos atrasos. Então muitas vezes nós saímos apressadamente porque estamos atrasados, mas aqui no grego apressadamente significa que Maria saiu da casa dela porque ela tinha um interesse, o interesse por alguém que estava passando por grande sufoco. Ela saiu com interesse para ajudar alguém que estava passando por uma grande necessidade. E foi para uma cidade montanhosa da Judéia, e que daqui a pouco eu vou falar o nome dessa cidade para você. Maria sai apressadamente e vai visitar uma mulher chamada... Quem que ela foi visitar? E por que Nossa Senhora, ela sai apressadamente para visitar Isabel? O que estava acontecendo com Isabel que era necessário a visita de Nossa Senhora? Muitas vezes, preste bem atenção, muitas vezes nós ouvimos por aí, e quando nós lemos na Sagrada Escritura de uma forma superficial, nós vamos compreender que Nossa Senhora foi prestar serviços para Isabel, que estava grávida. Não sei se gravidez é doença. Gravidez não é doença que precisa de tantos cuidados.
e que Maria precisava ir apressadamente ajudar Isabel na sua gravidez. Não, Isabel estava numa profunda depressão, e eu já vou explicar o porquê. Isabel passou a vida inteira, rezando e pedindo a Deus para ser mãe. A vida inteira rezando, pedindo a Deus a graça de ser mãe. Hoje, as pessoas que não podem ter filhos, a mulher que não conseguiu engravidar, ou o homem que não pôde dar filhos à sua esposa, nós sabemos muito bem que é um problema biológico, mas na época da Sagrada Escritura, uma mulher que não podia ter filhos, ela era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus. E não era apenas uma maldição. Amaldiçoar na Bíblia significa pôr limites. A única criatura amaldiçoada por Deus na Bíblia, quem foi? Eu já falei. Quem foi? Não, minha gente, vocês estão muito ruins hoje, não almoçaram, não? Qual foi a única criatura na Sagrada Escritura que foi amaldiçoada por Deus? A serpente. Se uma mulher não podia ter filhos e era considerada amaldiçoada por Deus, qual era o sentimento que essa mulher tinha? Eu recebi a mesma maldição que a serpente recebeu. Eu vivo rastejando pelo chão como a serpente do livro do Gênesis. Esse era o primeiro sofrimento. Deus virou as costas para mim. Deus pôs limite na minha vida. Quando Deus abençoa, Deus tira os limites. Ele abre diante de nós um caminho que não tem limites. Para onde nós queremos ir, nós podemos ir, porque Deus está nos abençoando. Agora, uma vez que Deus me amaldiçoou, uma vez que Deus pôs limites, significa que eu não posso ir para a direita, eu não posso ir para a esquerda, eu não consigo avançar, eu não consigo recuar, eu passo a minha vida patinando sem sair do lugar. Era assim que Isabel se sentia, porque não podia ter filhos. Era uma mulher que se sentia amaldiçoada por Deus. Esse era o primeiro motivo. O segundo motivo, ela já não tinha mais sonhos. Toda mulher judia tinha o sonho de ser a mãe do Messias, de ser a mãe do novo rei de Israel. A mulher estéril significava que ela não tinha mais sonhos. Minha gente, e são sonhos que nos fazem avançar na vida, ainda mais quando são sonhos de Deus. Quando nós não temos sonhos, a psicologia já diz isso, quando nós não temos sonhos, é como se a nossa vida perdesse o sentido, porque nós não temos propósito, nós não temos objetivo, nós ficamos estagnados, esperando a morte chegar e nos levar. Era assim a vida de Isabel, a mulher que não tinha sonhos. Terceiro motivo, era mulher de um sumo sacerdote. O sumo sacerdote oferecia sacrifícios, era o homem de Deus, mas Deus não abençoou a sua casa. E toda aquela cidade, porque a fofoca já existe desde Adão e Eva, por onde Isabel passava, as pessoas diziam: esta é a mulher que trouxe maldição para o sumo sacerdote. Essa é a mulher que não atraiu a bênção de Deus para sua casa. Essa é a mulher que Deus não abençoou. Era uma mulher falada na boca das pessoas. Por onde ela passava, era criticada. Então Isabel era uma mulher frustrada, era uma mulher angustiada e era uma mulher depressiva. E passou a vida inteira rezando e pedindo a Deus a graça de ser mãe. Quando ela já não tinha mais esperança, quando ela já não tinha mais esperança de ser mãe, certo dia, Zacarias estava no templo oferecendo sacrifícios.
Enquanto ele oferecia sacrifícios, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua mulher, na idade que ela está, conceberá e dará à luz um filho, e ele preparará o caminho para que o Messias possa vir. Ele será um grande profeta que vai preparar a vinda do Messias. Ao invés de Isabel ficar contente, ao invés de Isabel ficar feliz, Isabel ficou envergonhada de estar grávida numa idade avançada. Veja, quando uma mulher na Bíblia ficava grávida com uma idade avançada, a vergonha duplicava. Por quê? Porque ela, no seu coração, o seu sentimento era este: ela daria à luz, mas não teria condições de amamentar aquela criança e ver aquela criança crescer. Era o sentimento de Isabel. Enquanto Zacarias estava no templo de Jerusalém, Isabel estava escondida em casa, com medo e envergonhada daquilo que as pessoas diriam sobre ela. Agora, depois de velha, ficou grávida, e porque ficou grávida vai dar à luz, mas será incapaz de amamentar a sua cria, será incapaz de amamentar essa criança. Ao invés de Isabel se alegrar com a promessa que Deus cumpriu na vida dela, Isabel foi se esconder nas montanhas. Isabel foi para a montanha se esconder. Veja, era costume judaico que enquanto o sumo sacerdote estava em Jerusalém, a sua mulher deveria acompanhá-lo. Isabel não acompanhou, como nós vamos ler no texto bíblico. E se ela não acompanhou, é porque ela estava escondida. Quando o anjo disse para Maria que Isabel estava grávida, porque para Deus nada é impossível, na hora ela compreendeu que Isabel não estava bem. Na hora ela compreendeu que Isabel estava com idade avançada. Na hora ela compreendeu, porque conhecia sua prima. Na hora ela compreendeu que ela precisaria ter pés ligeiros para ir ao encontro da sua prima, para ajudá-la a sair daquela angústia, a sair daquela depressão, a sair daquela vida deprimida. Na hora ela compreendeu que a sua primeira missão não seria nem contar para José que ela estava grávida, que a sua primeira missão seria visitar a sua prima Isabel. Agora você entende por que a palavra no grego diz que ela foi apressadamente, que ela foi com interesse a sua prima Isabel. Enquanto eu vinha para cá, Nossa Senhora dizia que da mesma forma que ela visitou Isabel apressadamente, ela também quer visitar você hoje apressadamente, com interesse. Ela tem interesse naquilo que você está vivendo. Ela tem interesse na situação que você está vivendo, e sabe que você já não está dando conta mais de viver isso sozinho. Ela sabe que você já não dá mais conta de viver isso, essa situação, esse problema, esse desafio e essa doença sozinho, sozinha. Então hoje ela está vindo aqui neste lugar, apressadamente, para trazer para você a resposta que tanto você precisa. O Senhor está me dizendo, está me mostrando, Nossa Senhora passando no meio de nós e segurando alguns pelas mãos e dizendo para você: meu filho, minha filha, eu estou vindo aqui hoje te segurar pela mão, simplesmente para te tirar do desânimo, da desistência. O Senhor está me dizendo que tem pessoas aqui doentes, e que Nossa Senhora está querendo segurar você pela mão, levantar o seu rosto e te fazer olhar para a solução e não para o problema.
Nossa Senhora está levantando o rosto de muitas pessoas e fazendo você olhar para a solução e não para o problema. Quando nós olhamos para o problema, nós acabamos desistindo. E quando nós olhamos para a solução, a resposta de Deus vem. Vem aqui, David. O David é um dos meus filhos espirituais na missão que nós começamos. Uma missão que nós trabalhamos com casais. E o David, por 7 anos casado, também recebeu a má notícia que não poderia ser pai. E durante 7 anos, no primeiro ano de casado, o médico disse, já deu a sentença sobre a vida dele. O médico carimbou, sentenciou, como Daniel, que é jogado na cova dos leões, e ali é colocada uma pedra na cova dos leões, e ele foi sentenciado à morte. Assim o médico disse, você não vai ser pai, nunca será pai, você não pode ser pai, você não pode dar filhos para sua esposa. Sentenciou. E ele acreditou na sentença por alguns instantes, e disse para a esposa dele, a Ana, e disse, eu não posso te dar filhos. Não foi isso? Eu não posso te dar filhos. E durante 7 anos, ele e ela, mesmo lá no fundo do coração, acreditando que Deus podia fazer alguma coisa, mas eles voltaram os seus olhares para a sentença do médico, para a sentença do urologista que dizia, você nunca será pai, nunca. E como ele é músico, nas missas que eu celebrava por cura, com orações por cura e libertação, em uma dessas missas ele levou a esposa, e eu vinha com o Santíssimo Sacramento, e parei o Santíssimo Sacramento na frente dele. Eu nem me lembrava disso, mas foi ele que me disse, que quando eu trouxe o Santíssimo Sacramento, eu disse para ele, meu filho, a sua hora chegou. Para de olhar para a sentença do médico e olhe agora para a sentença que ele dá sobre a sua vida. Você será pai. E ele olhou para o Santíssimo Sacramento, abraçou aquela resposta de Deus. Um mês depois, na mesma missa, ele estava tocando, cantando. A esposa ligou dizendo, vem para casa rápido, que eu não estou me sentindo bem. Ele estava comendo um pastel, engoliu o pastel após a missa, já foi correndo para casa, e quando chegou em casa tinha uma caixinha com um sapatinho de um bebê. Eu tinha até o vídeo gravado, e ele, o que é isso, Ana, o que é isso? Ela disse, o Senhor trouxe o nosso pacotinho, trouxe o filho. E mais, quer falar? Algum tempo depois, no ultrassom, o médico disse para ele, não é um só não, são 2. Você percebe? Quando Nossa Senhora nos vê olhando para a sentença, quando Nossa Senhora nos vê olhando para aquilo que determinaram sobre nós, quando Nossa Senhora nos vê olhando para o exame que o médico fez, para a sentença que foi declarada sobre nós, você nunca será pai, ela vem, como está vindo aqui hoje, levantou o queixo dele e disse, mas olhe para aquele que é a solução, olhe para aquele que é a solução, aquilo que parecia impossível, se torna visível aos nossos olhos. E mais, e Deus ainda caprichou, que trouxe um casal, trouxe um menino e uma menina, e não parou por aí, esse ano vai ser pai de novo, você percebe? Quando Nossa Senhora nos visita apressadamente, mineiros aqui de Betim,
Quando Nossa Senhora nos visita apressadamente, ela rasga aquilo que foi decretado sobre nós. Ela rasga o que disseram sobre nós e traz o decreto dos céus. Ela traz o que Deus diz sobre nós. Ela traz aquilo que Deus diz sobre nós. Encheu a boca dele de louvor, de adoração, de agradecimento. Encheu a boca dele e da esposa de louvor. E a pregação, justamente o tema dessa pregação de hoje é que com Maria nós entoaremos um cântico de louvor a Deus. E no final dessa pregação será você glorificando a Deus, porque se o mesmo Deus mudou a sentença na vida do David, é o mesmo que pode mudar a sentença na sua vida e fazer novas todas as coisas. Novas todas as coisas. E foi isso que aconteceu. Vamos continuar aqui na palavra. A Bíblia vai dizer assim para nós. Ela partiu então apressadamente para a região montanhosa. Qual é a região que você mora e que Nossa Senhora precisa ir agora, enquanto você está aqui? Qual é a região, o lugar, a rua que ela precisa ir? Eu vou contar até 3, você vai dizer bem alto. Enquanto você está aqui, ela vai fazer na sua casa aquilo que nós não somos capazes de fazer. 1, 2, 3. Não, minha gente, é com fé. Diga para ela o lugar que ela precisa entrar hoje. Nós não estamos brincando aqui não. Quando a palavra de Deus está sendo proclamada, o que está sendo proclamado está acontecendo agora. Eu preciso crer, você precisa crer. Muitas vezes as coisas não acontecem, é porque nós levamos as coisas na brincadeira. Quando nós profetizamos, Deus diz amém para aquilo que o profeta está dizendo. Nós precisamos acreditar nisso. Enquanto nós estamos aqui, eu acho que você não entendeu. Enquanto nós estamos aqui, ela quer ir apressadamente no lugar que você vai dizer agora. Eu vou contar até 3. Os meus opressores já estão vindo com a plaquinha de 15 minutos para mim. Para esses eu dou 3 anos a mais no purgatório. 3 anos a mais no purgatório. Mas vamos lá. Eu vou contar até 3 e você vai dizer para ela onde é que ela precisa ir. Só você que crê, viu? Quem não crê não precisa não. Quem não acredita pode ficar aí deitado, dormindo, de boca fechada. Agora quem crê vai dizer e vai ver o que Deus está prestes a realizar, porque você creu. Onde é que ela precisa ir enquanto você está aqui? 1, 2, 3. E diga para ela: vá, minha mãe, apressadamente, faça por mim aquilo que eu não posso fazer. Nossa Senhora está me dizendo, eu vejo Nossa Senhora abrindo gavetas e situações judiciais, processos que estavam parados. Ela está pegando e mostrando para juízes. Resolva a situação desse meu filho, resolva a situação dessa minha filha. A palavra aposentadoria, você que está lutando para se aposentar, é ela que vai trazer a sua aposentadoria, é ela, porque ela está mudando a sentença, ela está mudando a sentença. Coloque a mão no seu coração e diga: eu creio, ela está vindo apressadamente, e vai encher a minha boca de gratidão a Deus. E pode ser que você também foi sentenciado, que não poderia ser mãe, que não poderia ser pai. Vamos deixar Deus mudar a nossa história? Vamos confiar a Nossa Senhora. Vamos confiar a Nossa Senhora. O Senhor me disse que tem uma pessoa aqui que já teve 3 abortos espontâneos. 3. E você tem medo de ficar grávida. Medo, muito medo. E de perder de novo.
porque esses abortos que você já teve, lhe trouxe grandes sofrimentos. Nossa Senhora está dizendo que ela está te visitando apressadamente. E não tenhas medo, porque essa próxima gravidez será para a glória de Deus. Será para a glória de Deus. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Eu gosto demais desse versículo bíblico, sabe por quê? Porque Maria, entenda bem o que o padre vai dizer, para depois não sair dizendo besteira por aí. O padre falou isso. Nossa Senhora é a mulher que para mim não tem educação, porque ela não bate na porta. A Bíblia vai dizer que ela entrou na casa de Zacarias. E sabe por que ela não tem educação de bater na porta? Porque o único que bate na porta é Deus. O livro do Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Caso não abras, eu não entrarei e não poderei cear contigo. E por que Deus bate na porta e ela não? Porque um grande dom que Deus nos deu foi o dom da liberdade. Por isso que Santo Agostinho vai dizer, e seria muito fácil, às vezes a gente diz isso, né? Por que Deus não aparece para fulano de tal? Assim a pessoa se converteria. Por que Deus não aparece para aquela pessoa tão difícil? Assim aquela pessoa se converteria. Santo Agostinho vai dizer que Deus não aparece porque senão as pessoas seriam obrigadas a acreditar nele, por constatação e não por escolha livre de amor. Então é por isso que ele não aparece. Então ele fica na porta batendo. Se abrir, ele entra. Se não abrir, ele não entra. Ele respeita a liberdade que ele nos deu. Agora, como ela não é Deus, ela não precisa respeitar a liberdade. E se ela tivesse batido na porta de Isabel, Isabel não teria aberto a porta. Já viu uma pessoa depressiva, deprimida? A pessoa não quer ver ninguém. Não tem dia que a gente é assim? Já acorda não querendo ver ninguém, nem a gente no espelho. E quando a gente se olha no espelho, fala: mas que assombração é essa que eu estou vendo? A gente não quer se ver, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. O dia que nós não estamos bem, nós não queremos ver ninguém e falar com ninguém. Então Nossa Senhora sabia que Isabel não estava bem e por isso não bateu na porta, já entrou apressadamente e saudou Isabel com a palavra Shalom, que significa plenitude de saúde, de graça, de reconciliação com Deus, plenitude, harmonia, em outras palavras, que não lhe falte nada, que tudo que você espera de Deus esteja sobre você. Foi essa a saudação que Maria fez a Isabel. E a Bíblia vai dizer que uma vez que ela ouviu a saudação de Maria, olha, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quando ela ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria, para dizer que a alegria foi devolvida para a casa de Isabel. Isabel saiu daquela depressão, Isabel saiu da vergonha, Isabel saiu dos limites, Isabel foi abençoada quando Maria entrou na casa dela. Certa vez, perguntaram não, você sabe muito bem quem era a irmã Lúcia. Irmã Lúcia é aquela última que morreu e que viu Nossa Senhora de Fátima. Ela já estava no convento e via ainda Nossa Senhora. Certa vez, a irmã Lúcia estava no corredor do convento, olhando assim no fundo do convento, olhando no fundo do corredor,
E o telefone tocou no convento onde ela estava, e a Madre Superior atendeu o telefone, e era alguém querendo falar com a irmã Lúcia. A madre foi até a irmã Lúcia, mas como ela estava parada olhando para o fundo do corredor, a madre compreendeu que ela estava rezando e não quis atrapalhar. Mas como ela demorava na oração, a madre foi até ela, tocou na irmã Lúcia e disse: irmã, desculpa atrapalhar a sua oração, mas é porque tem alguém na linha querendo falar com a senhora. E a irmã Lúcia disse para a madre: não, eu não estava rezando não, a senhora não está vendo? E a madre disse: eu não estou vendo nada, vai atender o telefone e depois você vai vir me contar o que você está vendo. Não, eu não estava vendo nada não, estava assim, em nome da obediência você vai me dizer o que você estava vendo. Irmã Lúcia foi atender o telefone. Quando ela voltou, a madre estava lá sentada esperando. Agora me conta o que estava acontecendo. E ela disse: eu estava vendo Nossa Senhora andando nos corredores do convento, e ela anda aqui todos os dias, dizia a irmã Lúcia. Quando as irmãs vão para a capela rezar, Nossa Senhora vai junto. Quando nós vamos para o refeitório, ela vai junto. Às vezes, madre, quando eu chego cansada no meu quarto querendo dormir, quando eu vou me aproximando do quarto, eu já vejo a porta aberta. Eu falo: ela está lá e vai querer conversar a noite inteira. Eu chego no meu quarto, ela está sentada na minha cama e eu tenho que sentar na cadeira, e nós passamos a noite inteira conversando. A única coisa diferente disso tudo, dizia a irmã Lúcia, é que Deus me deu a graça de ver. As senhoras não veem, eu vejo, mas isso não significa que ela não esteja aqui. Eu vejo, mas o mais importante não é ver, o mais importante é saber que ela anda nos nossos corredores, que ela entra nos nossos quartos, que ela entra no nosso refeitório e na nossa capela. E hoje eu digo para você aqui nesse lugar, o importante não é vê-la, é saber que enquanto você está aqui, ela está andando e entrando no quarto dos seus filhos, na sua sala, na sua cozinha, caminhando com você, indo ao médico com você, indo para o trabalho com você. Significa que nós não estamos sós. Significa que nós não estamos sós. Significa que ela está conosco. Quando você chega no final do mês e vê que as coisas não caminharam do jeito que você queria, quando começa a faltar as coisas, quando você não consegue dar para os seus filhos aquilo que você gostaria, quando o remédio não faz os efeitos, quando o tratamento não está fazendo efeito, Nossa Senhora está dizendo que você não está sozinho não, que você não está sozinha não. Ela está caminhando conosco. A gente só não vê, mas ela está lá, colocando gratidão nos nossos lábios. A criança pulou, não dá nem para continuar na palavra, porque o tempo já se esgotou. Mas no final de tudo isso, depois da sua conversa com Isabel, Maria vai dizer: a minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações todas me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez por mim maravilhas. Maria é a mulher mais empoderada da face da terra e do céu, porque Deus fez, o poderoso fez nela grandes coisas. Ela não precisa se vestir de feminista, ela não precisa sair apoiando e aprovando e combatendo a fé e lutando, dizendo que as regras são delas e que o corpo é dela e que as regras são delas. Pelo contrário, ela diz:
que o corpo não é dela e as regras não são dela. O corpo dela pertence a Deus e as regras vêm de Deus. Por isso o poderoso fez nela grandes coisas. Por isso o poderoso encontrou espaço nela. Enquanto nós nos apegarmos a nós mesmos, Ele não terá espaço para fazer maravilhas em nossas vidas. Uma vez que nós darmos tudo para Ele, nós cantaremos como ela: o poderoso fez em mim maravilhas. Vai ficando de pé, vai ficando de pé. Vai, minha gente, rápido, dê um pulo aí. Não perca tempo não. Levante os seus braços e diga comigo: o poderoso fez por mim maravilhas. E Nossa Senhora encheu a minha boca de louvor, e com o mesmo cântico dela, eu quero dizer e cantar nessa tarde: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para mim, Ele se dignou olhar para mim, Ele olhou para a minha situação, Ele olhou para a situação da minha casa, Ele olhou para a situação dos meus filhos e fez por mim grandes coisas. Eu queria que você ficasse 2 a 2, fica na frente de uma pessoa que está do seu lado, 2 a 2, olha nos olhos dessa pessoa, fica de frente para essa pessoa, que ninguém fique sozinho, não é do lado não, minha gente, é na frente da pessoa, olhando nos olhos, Se não sabe o nome, pergunte: como é que é seu nome, meu irmão? E diga para essa pessoa: você vai ver que o poderoso também fará maravilhas em seu favor. O poderoso está olhando para você nessa tarde. O poderoso está rasgando a sentença que declararam sobre a sua vida, que declararam sobre a vida do seu esposo ou da sua esposa, que declararam sobre a vida da sua casa. E você vai ver que o poderoso vai te dar motivos para louvor e adoração. Com muito respeito agora, pega no queixo dessa pessoa e levanta o olhar dela para o alto e diga: para de olhar para o problema, para de olhar para baixo. Nossa Senhora está levantando o seu olhar e olhe para aquele que fará maravilhas em teu favor, em teu favor, em teu favor. Reze por esse seu irmão agora, reze por ela, reze, interceda, coloque entre você e essa pessoa Nossa Senhora, coloque entre vocês dois a figura, a pessoa da Virgem Maria, e reze por essa pessoa. Diga: mãe, visite esse meu irmão apressadamente, visite essa minha irmã apressadamente. Enche a boca dele de gratidão, enche a boca dela de gratidão. Dê motivos para ele e para ela dançar, se alegrar, porque ele verão a glória de Deus se manifestar nessa tarde. E vai dizendo para esse seu irmão: Nossa Senhora está te visitando. Acredite nisso, Nossa Senhora está te visitando. Eu queria, segura na mão desse seu irmão e olha aqui para mim. Eu queria que você fizesse um gesto agora profético. Vem aqui dentro. Eu queria que você pegasse na mão desse seu irmão, como se fosse Nossa Senhora agora, e você vai dar uma volta com ele, com ela, dizendo, como se Nossa Senhora estivesse tirando essa pessoa do meio dos escombros, dos problemas e das doenças, e levando essa pessoa agora a ver caminhos novos,
fazer essa pessoa encontrar a solução em Deus. Deixa Nossa Senhora passear com você nesse lugar. Vai saindo do seu lugar, seja Nossa Senhora agora na vida desse seu irmão, e dizendo: saia, para de patinar, para de mergulhar nos seus problemas. Eu quero te mostrar o caminho que é meu filho, eu quero te mostrar o caminho, a solução, a resposta. Eu estou procurando a resposta com você, eu estou procurando por você a resposta. É Nossa Senhora nos levando a lugares altos, nos levando aos lugares da promessa de Deus. Enquanto isso, cantemos com Nossa Senhora. Vai caminhando, a certeza. Alma engrandece e glorifica o Senhor. Não pare de caminhar, não. Caminhe com Nossa Senhora. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, meu Salvador. Faça esse caminhar com fé. Agora pare onde você está, levante o braço desse seu irmão e glorifique a Deus. Olhou minha pequenez, fez-me bendita entre as nações, realizou em mim maravilhas, o poderoso, Declare que Ele é poderoso. As mulheres, poderoso. Os homens rezam e as mulheres cantam. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, na certeza que Tu és poderoso no meio de nós, e veremos a manifestação do Teu poder. Os homens cantam e as mulheres oram. Poderoso, Canta, homens, onde estão os varões? Poderoso, Toda a igreja, poderoso. Poderoso, Seus braços erguidos, deixa fluir agora. Kiribi cantara balaria lavandara balaria lavandara balaria. Eri andara balaria andara balaria. Ori andara balaria. Eri ala balaria lavandara balaria. Eri andara balaria lavandara balaria. Iria la balada la, iria la bala, iria la bala. O Senhor me dá uma visualização, como a galinha que reúne debaixo das suas asas todos os pintinhos. Eu vejo Nossa Senhora estendendo sobre nós o seu manto e nos escondendo debaixo dele, e dizendo: debaixo do meu manto o mal não vos alcançará. Debaixo do meu manto a desistência não vos alcançará. Filhos meus, olhai para o alto, olhai para o alto, olhai para o alto, de onde vem o vosso socorro. Eu estou no meio de vós, e envio minha mãe para vos conduzir e vos ensinar a olhar para o alto, de onde vem o vosso socorro. Poderoso, poderoso,
poderoso, Mais uma vez, poderoso, 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 poderoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.